Quem trouxe Bíblia hoje? Vamos abrir juntos a palavra. No Evangelho de João. Eu sempre gosto de começar um ensino com uma oração. Eu sei que acabei de orar, mas a Bíblia diz, Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Quem pode colocar a mão no seu coração? Você pode repetir comigo? Diga, Senhor Espírito Santo, esse coração é teu e ele está aberto para receber as tuas palavras. Senhor, eu quero crescer, eu quero aprender. Ensina-me a tua verdade. Liberta-me de toda mentira. Que o sangue de Jesus se manifeste com todo o seu poder na minha vida. Eu recebo, Senhor Deus, com alegria, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 20, a partir do versículo 25, Jesus agora aparece, após a ressurreição, a sua equipe. E a Bíblia diz que quando ele apareceu a primeira vez, os discípulos foram e compartilharam a alguém que faltou o culto. Teve alguém que faltou o culto na equipe de Jesus, e foi justamente no dia que essa pessoa faltou o culto, Jesus apareceu em carne e osso no meio deles. Então, por favor, olha para alguém e diga assim, não falta culto não. E assim, Jesus pode aparecer. Ok? E aí eles começam a compartilhar com a equipe o que está acontecendo. Agora eu vou ler o texto, tá bom? Versículo 25, a Bíblia diz assim: os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. E essa palavra para mim e para você. Jesus diz, pare de duvidar e creia. Quem pode dizer para um amigo, pare de duvidar e creia. Quem recebe essa palavra hoje à noite? É importante a gente entender que Jesus é um grande consolidador. Jesus, ele voltou à reunião com a sua equipe, com seus 12, porque tinha um indivíduo apenas que estava passando perigo. Tomé não tinha participado da primeira vez, do primeiro encontro. Dúvidas estavam assolando sua alma, perturbando sua cabeça. E Jesus, ele aparece outra vez só para ministrar a Tomé. Ele faz uma aparição física após a sua ressurreição, só para ajudar Tomé. É importante a gente saber que Jesus não estava chegando aqui para envergonhar um discípulo. Jesus estava chegando aqui para mostrar para todos os colegas que tinha um que era um duvidoso. Jesus não estava tentando pisar nele, desmoralizar ele. Não, Jesus não faz isso. Jesus não é desse jeito. O que Jesus estava vendo era um discípulo em perigo, que ele estava vendo um discípulo que tinha dúvidas, e a Bíblia diz que um homem que tem dúvidas é semelhante a uma onda do mar, uma hora sobe, outra hora desce, uma hora aparece, outra hora desaparece. E a Bíblia diz nesse mesmo texto que um homem que tem dúvidas, não pense que ele receberá alguma coisa do Senhor. Porque para eu e você recebermos alguma coisa da parte de Deus, a Bíblia diz que exige fé. E o oposto da fé é o quê? A dúvida. E quando ele vê Tomé com dúvida, ele diz, uau, Tomé pode impedir muitos milagres, muitas maravilhas na vida dele. E quantas vezes nós perdemos oportunidades por causa de dúvidas? A gente acha que alguma coisa está chegando, não, eu não sei se isso é de Deus, eu não sei se é de Deus. Aí a gente não recebe. Eu não sei se isso é para mim, eu não sei se eu sou merecedor disso, se eu sou digno disso ou não. E as dúvidas vão nos roubando, porque ela é uma ladra de bênçãos.
E Jesus com amor, Jesus com carinho, ele vem e diz: Tomé, pare de duvidar, Tomé. Você está num risco, você está criando um hábito de só acreditar se você enxergar. Você primeiro tem que ver para depois crer. Eu quero dizer a você que a fé não funciona assim. Você ouviu seus colegas dizendo que eles tinham testemunhado a minha ressurreição. Mas ouvir não foi suficiente para você. Mas eu quero lhe ensinar, Tomé, que a fé vem pelo ouvir. E Jesus consolida um discípulo. Jesus resgata um discípulo que está em apuros. E ele traz uma palavra muito forte, que eu gostaria que todos recebessem aqui também. Ele diz assim: Tomé, olha para as minhas mãos. E eu peço a Deus que hoje você tenha uma visão espiritual para você ver as mãos perfuradas de Jesus. Para que você possa entender, nesse quinto derramamento do sangue de Jesus, o poder que existe nesse sangue. Nós estamos estudando os 7 derramamentos, as 7 vezes que Jesus sangrou. E é um projeto de redenção, de libertação na nossa vida. Cada derramamento de sangue tem um objetivo. Cada vez que Jesus sangrou é para uma área específica na nossa vida. E eu preciso tomar posse de que Jesus derramou sangue para perdão dos meus pecados. Só que esse perdão de pecados tem um desdobramento. Significa que o Senhor não só resolveu a questão do pecado, mas Ele vai resolver todos os desdobramentos do pecado em nossa vida. Se o pecado trouxe tristeza, o sangue de Jesus vai trazer alegria na nossa vida. Se o pecado trouxe uma doença, o sangue de Jesus levará à cruz a doença e trará saúde à nossa vida. Se o pecado traz depressão, então o sangue de Jesus repreende a depressão e traz segurança e traz paz ao coração. Qualquer coisa que é fruto do pecado, o sangue de Jesus destrói, arrebenta, desfaz. E você precisa entender que 7 derramamentos significa uma redenção completa, que não vai faltar nenhuma área da sua vida sem ser visitada pelo poder do sangue de Jesus. Em outras palavras, você precisa se apropriar de tal maneira para declarar: nenhuma área da minha vida será tocada pelo adversário. Nenhuma área da minha vida será tocada pelo diabo, porque se Jesus derramou seu sangue para perdoar meus pecados e para quebrar a consequência, para quebrar os resultados e os desdobramentos do pecado, então seja qual for a área da minha vida que foi afetada pela maldade, afetada pelo mal, o sangue de Jesus vem com o bem, vem com a bênção do Senhor. E eu não aceito o inimigo trabalhar no meu casamento, eu não aceito o diabo futucar minhas finanças, eu não aceito nenhuma enfermidade, eu não aceito nenhuma depressão, eu não aceito pensamento de derrota, eu não sei o que o inimigo está tentando fazer com você, eu só sei o que Jesus fez por você. Ele libertou você totalmente e você pode viver uma vida completamente livre da opressão, da mentira de Satanás. Mas você tem que decidir, você tem que acreditar, você tem que se apropriar dessa bênção. É possível alguém viver livre? Claro, a Bíblia diz verdadeiramente, pois quem o Filho libertou, esse está e será para sempre livre. O sangue de Jesus tem poder. Nós sabemos disso. Mas o que nós estamos aprendendo aqui são especialidades, são aplicações específicas desse sangue. Quando você tem conhecimento de algo, esse conhecimento lhe traz benefícios. A intenção dessas 7 semanas, gente, não é informar você do que o sangue de Jesus faz. Isso seria insuficiente. O que vai trazer propósito e resultado nessa série, chamado O Amor Derramado, é você ser informado das verdades da Bíblia e desses derramamentos do sangue de Jesus e colocar em prática. Colocar em prática tudo que você está aprendendo. Porque quando você entende, você começa a praticar, sua oração muda.
sua fé é diferente, suas convicções são mais fortes. Vou dar um exemplo. Existem leis na nossa nação que são desconhecidas por muitos cidadãos. E porque um cidadão não conhece uma lei, ele perde o benefício daquela lei. Mas, por ele não conhecer a lei, então ele perde uma chance, ele perde uma oportunidade. Vou dar um exemplo. A aposentadoria. De vez em quando mudam algumas coisas, não é? Agora há pouco, recente, teve um reajuste. Tem gente que ainda não sabe quais são as novas leis sobre a aposentadoria. E ela pode perder uma oportunidade por falta de conhecimento. Tem uma outra bênção chamada PIS. Eu não sei se você já ouviu falar do PIS, que é o 14º salário. Sabia disso? E tem gente que tem condição de receber um PIS, um 14º salário, mas não recebe porque não conhece. A lei diz que qualquer funcionário de uma empresa que ganha até 2 salários mínimos, se ele estiver cadastrado, ele pode receber no mês do seu aniversário um salário mínimo extra de presente. Não é interessante isso? Agora, sabe quantas pessoas não recebem? E não é retroativo, não é dizer, aleluia, eu estou com 10 anos aí de saldo. Não. Não sabia, perdeu. Mas é uma oportunidade, é algo que existe, mas se a pessoa não conhece, ela não se beneficia daquilo. Assim é o sangue de Jesus. As pessoas podem até ter uma noção, mas se elas não param e aprendem sobre as leis espirituais e como o sangue de Jesus opera, significa que existem benefícios, mas ela não está usufruindo daquilo. E a intenção dessa série é explicar para você qual é o poder do sangue de Jesus em cada derramamento, mas para quê? Para você tomar uma atitude, para você começar a agir, para você começar a colocar em prática, através da sua vida de oração. Por exemplo, ontem à noite, o Joshua veio para mim, depois do culto dos jovens, eu disse, aí filho, como é que foi o culto? Como é que foi a mensagem? Você pregou bem? Você gostou? Ele disse, não, meu pai, foi uma bênção, gostei, muitas pessoas foram tocadas por Deus. Só que eu estava passando mal, não estava me sentindo muito bem. Desde manhã eu estou com dor de estômago, dor na garganta, me sentindo assim, me sentindo mal. Naquele momento, eu vi uma oportunidade. Qual é o derramamento de sangue que se aplica a enfermidades? O seu corpo ferido, no momento que Jesus recebeu os açoites. E eu segurei a mão do meu filho e disse, então vem cá, meu filho, vamos orar juntos. Segurei a mão dele e disse, pai, agora eu aplico o sangue de Jesus, que foi derramado no momento que ele foi açoitado. Ali ele levou a nossa enfermidade. E eu agora declaro, Joshua vai dormir bem, essa infecção não vai para frente. Ele vai acordar ótimo, não vai ter problema, em nome de Jesus Cristo. Acordou bem, agora está até no jogo do Bahia lá. A oração foi tão forte que ele está aplicando o sangue de Jesus sobre o Bahia lá. Quinta-feira, uma outra jovem, estava conversando com ela, eu disse, e aí, como é que você está indo na faculdade? Tem 3 anos, né? Ele disse, tem 3 anos já, graças a Deus. Ela me fez uma pergunta, ela disse assim, passou de uma pergunta. O que a gente faz se a gente não sente aquele amor pelos estudos? Porque eu vejo amigos como meus dizendo, eu amo, eu estou amando isso, eu estou amando aquilo, e eu não tenho esse amor todo como as pessoas mostram. Quando ela falou aquilo, eu vi uma oportunidade. Aí eu dei uma palavra para ela e eu disse, qual é o derramamento de sangue que se aplica nessa oração? Eu disse, dos pés feridos de Jesus, que nós vamos aprender semana que vem. Que fala sobre a sua caminhada, sobre o seu futuro, o propósito da sua vida. E orei com ela aplicando o sangue de Jesus. Vi uma oportunidade. Eu vou dizer a você, essas coisas funcionam. Falando do sangue dos pés de Jesus, lembrei de um jovem daqui da casa. Ele tinha um sonho de estudar no exterior. E ele veio para mim, contou o sonho e começamos a orar. Ele disse, eu preciso aplicar para um visto. Eu disse,
Eu disse, aplique o sangue de Jesus que brotou dos seus pés perfurados na cruz do Calvário. Aí eu expliquei por quê. E eu disse, você tem que orar todo dia com essas palavras, você tem que declarar isso. Aí ele foi, tirou o visto, deu certo. Ficou todo feliz, agradecemos a Deus. Eu disse, mas continue orando. Aí foram passando algumas semanas, está orando? Estou orando, pastor. E depois de 3 meses eu perguntei, e aí você está orando ainda? Ele disse, pastor, estou orando tanto que eu nem sei se tem mais sangue de Jesus sobrando para alguém. E eu disse, pode ficar tranquilo que tem para todo mundo. Continue orando. Eu só sei de uma coisa, chegou o dia da viagem, ele entrou na faculdade, se inscreveu, e no primeiro semestre que ele está lá no exterior estudando, Deus não está abrindo portas, Deus está escancarando portas para ele, a ponto de professores olharem para ele e dizerem, eu não sei o que está acontecendo, o que você tem, mas é raro uma pessoa no primeiro semestre na faculdade ter tantas oportunidades como você está tendo. O que é isso? É o sangue de Jesus, quando é aplicado de forma correta, nada vai impedir seu avanço, nada vai impedir o plano de Deus na sua vida, nada pode segurar o que Deus separou para você. Há poder no sangue de Jesus. Quem crê pode dizer glória a Deus mesmo. Balança alguém e diga assim, funciona, funciona. E hoje nós vamos falar sobre o sangue que brotou das mãos de Jesus quando foram cravadas naquela cruz. Eu não sei o que o inimigo pensou no momento em que as mãos de Jesus estavam presas naquela madeira. Será que ele realmente achou que finalmente Jesus não ia mais poder fazer milagres? Que Jesus não ia poder mais tocar alguém? Será que o inimigo cantou vitória antes da hora, achando de que para sempre aqueles braços estariam presos? Pense agora sobre o valor das mãos. Vou pedir a você, olhe as suas mãos, por favor. Dá uma olhadinha nelas. Quão importantes são essas mãos para a sua vida? Quem sabe tem umas mãos aqui já com calos, quem sabe mãos até um tanto cansadas. Quantos anos elas já te serviram? Gostaria de, em 30 segundos, você olhar para suas mãos e pensar, quantas coisas elas fazem para você? Comece a pensar um pouquinho sobre isso. Qual é o valor das mãos? Dá uma olhadinha e pense um pouquinho. Ok. Essas mãos, com certeza hoje, serviram um café para você, não foi? Você partiu o pão com elas. Essas mãos te, aleluia, pela fé te deram um banho hoje, amém, Jesus, amém, Senhor. Mas pensa no valor das mãos. Quando a gente cai, elas nos amparam. Com essas mãos a gente expressa carinho, pode acariciar a face de alguém que a gente ama. Essas mãos trabalham, são instrumentos para o nosso sustento. Pensa por um momento, o que seria da sua vida se você não tivesse as duas mãos? Tem pessoas que sofreram um acidente, perderam as mãos. Como seria a sua vida hoje sem elas? E a Bíblia diz, em tudo dai graças, não é? E por que não dar graças a Deus pelas mãos que a gente tem? Quem pode levantar as mãos para o nosso Deus e agradecer por essas mãos abençoadas? E aproveite, vamos aplaudir com as mãos ao nosso Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele realiza. Você sabe que eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, quando Deus fez mãos, é porque a Bíblia também ensina
que Deus também tem mãos. Suas mãos são espirituais. Mas a Bíblia fala das mãos de Deus. Aliás, tem muitos textos na Bíblia sobre as mãos de Deus. E vamos aprender um pouquinho do que representa a ação das mãos. A Bíblia fala sobre as mãos de Deus Pai, desde a criação. Está escrito em Isaías 48, versículo 13. A minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem de pé. Que coisa tremenda, né? Quando Deus convoca os céus, tudo obedece a Ele. As mãos do Senhor criaram a terra, mas as mãos do Senhor criaram você. E a Bíblia diz que foi quando Deus nos formou do pó da terra. Salmo 119, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Isaías 64, versículo 8, eu gosto desse texto, diz assim: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és quem? O oleiro. Vamos ler juntos a última parte? Todos nós somos obra das tuas mãos. Deus é oleiro, nós somos o barro. Inclusive, antigamente, a gente cantava uma música assim na igreja. Eu não sei se alguém aqui se lembra, que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Faça de novo. Eu quero ser, eu quero um vaso novo. Uau! Todos os dinossauros da igreja se revelaram agora. Olha que canção, ó. Velha. Mas são canções que ministram. Na verdade, é uma bênção ser um dinossauro, viu? Porque não tem coisa mais linda do que servir a Deus. Que privilégio para quem tem 20, 30 anos no Evangelho. Isso é maravilhoso. Tem gente que está aqui dizendo assim: ai, se eu conhecesse Jesus quando era jovem. Mas graças a Deus você chegou, não é? Graças a Deus que você está aqui. Mas esse texto fala de que nossa vida ela precisa ser como um barro flexível na mão de Deus. Porque quando nós já somos um vaso velho, seco, ressecado, é difícil, às vezes, Deus nos moldar. Às vezes Deus quer fazer uma coisa diferente, mas nosso coração já está duro. Aí o que Deus tem que fazer? Tem que quebrar o vaso. Tem que quebrar o vaso. Então nós aprendemos na Bíblia que as mãos de Deus nos formam, mas a gente não pode se esquecer que as mãos de Deus desejam nos reformar. Continuar a nos formar. Nós não podemos celebrar uma reforma de 500 anos atrás apenas. Nós temos que celebrar uma reforma que Deus faz na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Permita Deus colocar as mãos dele sobre você e formar sua vida. Mudar sua maneira dura de pensar. Mudar essa maneira que você não quer mudar. Deixa Deus transformar você. Ou você acha que já sabe tudo? Quantos aqui acham que sabe tudo? Graças a Deus ninguém levantou a mão. Mas quantos aqui tem muito para aprender? Amém? Deus vai nos ensinar. Mas as mãos dele precisam nos tocar. E nossa vida precisa ser como um barro molhado, flexível. Então as mãos de Deus criam, as mãos de Deus formam. Mas sabe o que mais a Bíblia fala? A Bíblia diz que as mãos de Deus não se ausentam na hora da guerra, na hora da luta, na hora da batalha espiritual. As mãos de Deus estão presentes de uma forma poderosa. Quantos aqui estão em luta? Todo mundo, glória a Deus, amém. Então, veja Salmo 31, versículo 15. Receba essa palavra aqui para você. Salmo 31, 15. O meu futuro está nas tuas mãos. Vamos dizer juntos essa frase? O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. O salmista está dizendo assim: Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar lá na frente. Eu não sei que batalha eu vou enfrentar, que inimigo eu vou ter que confrontar. Eu só sei de uma coisa, que quando aquele dia chegar, o Senhor vai estar comigo. Porque o meu futuro está nas tuas mãos. É importante você entender isso. Que na hora da batalha,
Deus não vai fugir, Deus vai te ajudar e o inimigo fugirá da nossa presença, da sua presença. Êxodo 15 fala do momento em quando os hebreus saíram do Egito e o exército de Faraó foi vencido. E eles escreveram assim no versículo 6: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Quem pode dizer despedaçou? O que o Senhor vai fazer com o inimigo da sua alma? O que o Senhor vai fazer com os demônios que tentam perturbar a sua casa? Despedaçar. Quem crê, diga amém. Agora, esse texto também é bacana. Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, receba isso. Pois estou com você, é o que Deus está dizendo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. E que a minha mão direita, ela é vitoriosa. Por isso você vai ter vitória na sua luta. Você vai ter vitória na sua guerra espiritual. Porque a mão do Senhor se levantará à sua frente. E o inimigo vai ver você protegido. É melhor não mexer com você. Porque senão ele vai receber uma boa do Senhor. Quem recebe? A mão do Senhor é vitoriosa. Então a mão de Deus sempre se manifestou. Toda vez que Israel passou por lutas, a Bíblia descreve que é como se fosse o braço forte de Deus. A mão do Senhor estava presente ali. Com você não será diferente. Essas são as mãos de Deus Pai. E as mãos de Deus Filho? Quantas coisas as mãos de Jesus fizeram? Quem aqui pode lembrar de alguma delas? O que foi que Jesus fez com as mãos? Curou com as pessoas. Que tipo de cura Jesus fez? Cegos, que mais? Curou paralíticos. Realizou milagres de ressuscitar pessoas. Tinha uma menina de 12 anos morta. Jesus foi lá e a Bíblia diz, tocou na mão dela. E liberou uma palavra simples, dizendo, menina, levanta. E a Bíblia diz que ela acordou, que ela levantou dentre os mortos. A mão do Senhor Deus, ela realiza milagres. Ela cura pessoas. As mãos de Jesus, elas devolvem a vida. As mãos de Jesus providenciaram até alimento para quem estava com fome. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e tocou naqueles 5 pães e 2 peixes e apresentou a Jesus e repartiu aquele alimento e multiplicou e alimentou uma multidão de gente. Tudo fruto das mãos de Jesus. Libertou pessoas, limpou leprosos. Ninguém queria tocar no leproso. Todo mundo tinha medo, tinha um leproso, as pessoas saíam correndo. Mas Jesus não teve essa conversa. Ele não só se aproximou, mas como também ele tocou. Porque ele sabia que a lepra não ia pegá-lo. Se ele é o dono da vida, o dono da saúde, o detentor da cura. E o Senhor Deus tem as suas mãos hoje, realizando maravilhas. É preciso acreditar que o meu Jesus que morreu ainda com as mãos presas, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as mãos de Jesus ainda realizam milagres. Quem pode dizer glória a Deus? Ainda realizam milagres. Agora, o que me chama muita atenção foi como Jesus cuidava das crianças. Os religiosos não queriam que as crianças se envolvessem com o mestre. Ele dizia, não importuna o rabino, deixa ele quieto. E Jesus, quando percebia isso, ele repreendeu por algumas vezes, dizendo, não afaste as criancinhas de mim. Porque crianças, elas são atraídas à unção. Crianças gostam de estar perto de pessoas ungidas. Elas não sabem descrever, mas é uma coisa saudável, elas querem estar perto. E as crianças ainda chegavam perto de Jesus. E Jesus, ele se abaixava e ele abraçava as crianças. Ele surpreendia todo mundo. Porque para ele as criancinhas pertenciam ao reino dos céus. Eram tão importantes quanto os adultos. E a Bíblia diz que Jesus colocava a mão sobre as cabeças das criancinhas. E abençoava. Imagina, aquele que desenhou os céus com as mãos. Agora tocou a cabeça das crianças. Fico imaginando como aqueles meninos cresceram. Com essa bênção, com a imposição das mãos de Jesus. E ele abençoava. Por quê? Porque as mãos de Jesus sempre foram para abençoar. Você não vai encontrar um momento sequer no Evangelho, Jesus usando as mãos para machucar alguém.
Jesus nunca usou as mãos para ferir uma pessoa, pelo contrário, as suas mãos curavam feridas. E eu e você precisamos assumir essa verdade, de que Jesus está em nosso coração, e nós também precisamos nos comprometer com esse princípio. As nossas mãos não existem para ferir, as nossas mãos não existem para machucar. Eu preciso tomar um voto, fazer um voto consciente essa noite, em declarar, em dizer, minhas mãos nunca mais vão ser instrumentos de violência, de agressividade. Porque essas mãos existem somente para abençoar. Você não vai ver a mão de Deus machucando pessoas. Você não vai ver Jesus usando as mãos de forma agressiva. Pelo contrário, sempre de forma carinhosa. Você ficaria impressionado se conhecesse a história de muita gente que está aqui nessa reunião, que cresceu com feridas por causa de mãos violentas dentro de casa. E como isso atrapalhou, sufocou, impediu essas pessoas desenvolverem sua plenitude emocional. Porque muitas vezes nós somos exagerados. Nós não entendemos que essas mãos não foram criadas para bater, para ferir. Tem gente que está com a marca até hoje do beliscão que recebeu aqui. Ó. Fica quieto, menino, parecendo que está virando a chave do carro. Impressionante. Tem gente que viajou agora, foi lá para a infância, viu? Chegou até doer e fez assim, ai. Cascudo, dá cascudo no menino, cachação, pum! O menino sai rolando igual uma bola. E o menino vai crescendo traumatizado. Quantas vezes tanta pancada, pancadaria, violência. É algo desumano. Deus nunca criou as mãos para isso. Você nunca viu Jesus fazendo isso com ninguém. Jesus ensinou que as mãos são para abençoar. Para abençoar. E é por isso que a Bíblia ensina que na hora que for corrigir o menino, para usar uma varinha. A Bíblia diz, use a varinha, não é para usar as mãos. Você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo, corrija seu filho com os tapas. Dá uns bons tapas no menino que ele vai aprender. E tem pai que diz assim, eu já sei que esse menino está precisando de uma coça. Meu pai meteu a mão em mim, olha aí o que deu em mim. Pois é, estou vendo, papai, estou vendo o que saiu daí. Não, a Bíblia diz para usar a varinha. Por quê? Porque quando o menino vê a varinha, ele vai saber que a varinha é para repreensão. A varinha representa a dor, representa a correção. Então, quando bota a varinha lá no armário, quando ele passa pelo armário, ele vê a varinha e diz assim, está amarrado em nome de Jesus. Ele já até que se afasta, não quer ver, não quer conta com aquela varinha, porque a referência dele da varinha é a dor. Quando ele tem referência de dor, ele lembra da varinha, não lembra da mão do pai. Mas às vezes com as mãos que a gente amou e tentou trazer carinho, em outro momento trouxe violência. No momento era amor, no outro momento parecia que era ódio. Não era ódio, era só descontrole, mas o menino não entende isso. Por isso que às vezes o pai vem tentar dar um abraço, o menino até toma um susto, porque ele não sabe se aquela mão vem para ser violenta ou vem para ser uma mão de um aconchego. Deus não criou as mãos para a violência. E hoje eu lhe desafio a fazer esse voto. Nunca mais na minha vida as minhas mãos vão ser instrumento para ferir ou machucar. Eu quero que os meus filhos tenham um registro, o resto da vida, que as minhas mãos foram mãos que abençoaram, que sempre existiram para curar feridas, para dar abraços. Mas que ele também não esqueça da varinha também, né? Mas que ele lembre das mãos como um sinal de bênção. Você recebe? Quem sabe você diz, se eu soubesse disso. Mas agora você sabe, nunca é tarde.
Ensina seu filho esse princípio, para que os seus netos cresçam mais saudáveis. Amém ou não? Então a gente vê as mãos de Deus Filho. Vimos as mãos de Deus Pai no Velho Testamento, as mãos de Deus Filho nos Evangelhos e as mãos do Espírito Santo. Como são as mãos do Espírito Santo? As ações que o Espírito Santo faz. Bem, lembre-se, a Bíblia diz em Coríntios 3,16 que eu e você somos casa do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus veio morar dentro da gente. Quando nós abrimos o coração para Jesus Cristo, Ele não entrou sozinho, Ele trouxe o Espírito dEle conosco, com Ele. E agora o Espírito Santo mora aqui, meu corpo, literalmente, minhas mãos são residência do Espírito Santo. Então, hoje, as mãos do Espírito Santo são as suas mãos. Onde as suas mãos estão, ali está a representação das mãos de Deus, das mãos de Jesus. Por isso que nós temos que ter essa atitude dentro da nossa casa, porque as nossas mãos são a extensão das mãos de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o Deus deseja abençoar você de tal maneira que onde você colocar as suas mãos, prosperará. Por quê? Porque a sua mão representa a mão do Criador, a sua mão representa a mão do Salvador, a sua mão representa a mão do Espírito de Deus. Nossas mãos, elas querem reproduzir o que Jesus fez. Eu e você somos a continuação. Quem pode dizer continuação? Eu e vocês somos a extensão do ministério de Jesus. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o mesmo que está em mim. Não são dois Espíritos Santos, só tem um. O Espírito Santo que está em mim e que operou maravilhas através de mim, esse mesmo Espírito Santo vou colocar em você também. E Ele também quer usar as suas mãos. E Jesus disse assim, se você acreditar, se você se arriscar, se você se ousar, obras maiores do que eu, você fará. Jesus disse isso. Jesus falou isso. Então essas mãos que você tem, elas têm um potencial incrível. E elas têm uma promessa maravilhosa. Quando nós oramos a respeito do sangue que brotou das mãos perfuradas de Jesus, nós estamos declarando que esse sangue trará a manifestação das obras de Jesus. Fala a respeito da produtividade. Agora, é uma produtividade diferente do que nós vimos do sangue que brotou da cabeça ferida de Jesus por causa da coroa de espinhos. Aquele sangue quebrou a maldição da terra para que houvesse produção da terra, para que a nossa vida profissional fosse eficiente, tivesse eficiência, resultados e bons frutos. Ali fala de uma produtividade natural. O sangue que brotou das mãos de Jesus fala de uma produtividade espiritual. Fala de uma produtividade sobrenatural. O sangue que brotou da cabeça de Jesus fala de uma produtividade profissional. O sangue que brotou das mãos perfuradas de Jesus fala de uma produtividade ministerial. Quando o sangue de Jesus que brotou das suas mãos é aplicada, quando você entender o propósito deste sangue, seu ministério vai nascer. Porque Deus tem um ministério para você. Deus quer usar a sua vida. Mesmo que você não entenda ou não acredite, eu vou repetir. Deus quer usar a sua vida. Eu vou mais longe. Deus precisa usar a sua vida, porque Ele não está fisicamente aqui mais. Ele enviou o Espírito dele para operar em cada um de nós, para onde nós estivermos, aproveitarmos oportunidades, colocar a nossa fé em prática e Deus nos usar para a glória dele. Deus quer usar você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, no seu condomínio, na sua rua, dentro de um ônibus, na fila de um banco, em qualquer lugar. Uma oportunidade pode surgir todos os dias e Deus quer usar você. Ministério não é palco, ministério não é microfone.
Ministério, isso aqui acontece 2 horas numa semana. Ministério é na rua, é todos os dias, aonde a gente estiver, onde Deus nos enviar, é para sermos usados para a glória do Senhor. Quem pode dizer amém? Deus tem uma obra para fazer através da sua vida, e Ele precisa que você acredite, e Ele precisa que você coloque isso em ação. Então, quando você quer operar ministerialmente, você quer ser um instrumento na mão de Deus, e você quer ativar seu ministério, você clama pelo sangue de Jesus que brotou das suas mãos perfuradas, e você diz: sangue de Jesus, venha sobre mim, que brotou das suas mãos, para que esse sangue possa me redimir, para que esse sangue possa me encher do teu poder, para que as minhas mãos sejam como as mãos de Jesus, que eu possa dar continuidade àquilo que Jesus começou. Você pode acreditar que você é útil e muito importante no reino de Deus? Você consegue imaginar Deus usando você para curar enfermos, para trazer uma palavra a alguém ferido, para interceder por alguém que está em apuros? Qualquer circunstância pode ser possível. Deus quer usar a sua vida. É importante você clamar pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus que brotou das suas mãos entra em ação, o poder e a autoridade de Jesus entram em ação. Toda vez que você entrar em uma batalha espiritual, você sentir que existe algo estranho, a gente tem percepção espiritual, Deus nos mostra isso. Você diz: tem uma coisa diferente, esses ares estão diferentes, tem uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Você percebeu que tem algo diferente, que é algo espiritual. O que você vai fazer? Você vai aplicar o sangue de Jesus que brotou das mãos feridas dele, para que haja uma intervenção divina, para que Deus se manifeste no meio daquela situação, e as mãos do Senhor, o inimigo possa ver, como Tomé tinha que ver, o inimigo veja que na sua frente tem as mãos de Jesus, e o inimigo não pode avançar, ele vai ter que recuar. As mãos de Jesus realizaram maravilhas que homem algum teria condição de fazer por si mesmo. Se você chegar numa situação da sua vida que você fez de tudo da sua parte, como às vezes acontece em casos de saúde, o médico vai e olha para a família e diz assim: olha, eu não tenho mais o que fazer. O que a medicina me ensinou, eu tentei. Agora está na mão de Deus. Se você estiver numa situação semelhante, em que você fez de tudo que você pôde fazer, com seu expertise, com seu conhecimento, sua experiência, você com sua fé, você colocou em prática tudo o que você sabia, e mesmo assim não chegou lá onde precisava, então significa que só Deus agora pode agir. E se você precisar de uma intervenção divina na sua história e na história de alguém, você clama aplicando esse derramamento. Que o sangue de Jesus que brotou das suas mãos perfuradas agora possa se manifestar nessa situação. E que se realize os prodígios. Deus faça o que nenhum homem consegue fazer. E Deus será glorificado nesse momento. Aliás, podem ter circunstâncias que nós vamos aplicar 2 ou até 3 derramamentos de sangue de Jesus. Seja expert sobre os derramamentos. Aprenda e coloque em prática. Como exemplo desse de saúde. Você pode talvez encontrar um amigo na rua e dizer: poxa, você está triste, o que está acontecendo? Não, realmente eu estou triste, meu pai está no UTI. Parece que não tem mais jeito. Na hora que você ouve isso, você diz: opa, eu estou recebendo agora uma oportunidade. O mínimo que eu vou fazer é fazer uma oração. Ou eu vou lá orar, se for possível, você vai lá no UTI e ora, senão você ora ali mesmo com ele. E qual é o sangue que remove doenças? O sangue da ferida das suas costas. E aí você aplica o sangue por causa dos açoites. Mas você entende que chegou um momento em que só Deus agora pode agir. E agora você aplica o segundo derramamento de sangue. Qual é? Das mãos perfuradas. Faz sentido o que eu estou falando para você ou não? Você pode fazer a oração aplicando 2 derramamentos ou 3, de acordo com aquilo que Deus lhe traz discernimento. Mas o que é importante, gente, eu vou repetir o que eu falei no começo. O que é importante
é a gente pegar a informação e agir com ela. Porque fé sem obras é morta. Não vamos para lugar algum. E para concluir, existe uma cultura bíblica sobre mãos que se chama a imposição das mãos. É algo muito lindo. A igreja tem esse costume de impor as mãos sobre pessoas. E Deus instituiu isso para que um princípio pudesse acontecer. A Bíblia nos ensina que na imposição de mãos existe transferência. O que existe, gente? Transferência. Vou dar um exemplo na Bíblia. Veja esse texto aqui em Números capítulo 27. Quando Moisés estava para morrer, Deus deu a ele uma direção. Deus disse para Moisés: chama seu sucessor. Qual é o nome dele? Josué, olha ali. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Lá no Velho Testamento, estamos falando de 4.000 anos atrás quase, Deus está dizendo: imponha as mãos sobre Josué. Para quê, Senhor? Deus explica no versículo 20, Deus diz assim: para que você dê parte a ele da sua autoridade. Uma versão mais antiga diz: para que ele receba da glória que está sobre você. Ou seja, Deus está dizendo: Moisés, a unção que eu dei sobre você, eu quero que você reparta, eu quero que você compartilhe sobre Josué. E quando você impor as mãos sobre ele, essa transferência vai acontecer. Por isso que a Bíblia agora diz, lá na frente, quando Josué já é líder de Israel, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, está escrito assim: e Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê, gente? Vamos dizer juntos: porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Então, o que acontece na imposição de mãos? Eu não ouvi você. Transferência. Agora, pode ser transferência de coisa boa? Você entendeu ou não? Alguém já leu sua mão? Você já foi para algum lugar que deram um passe em você? Qual era a intenção ali? Transferir. Isso é muito sério. Por isso que você não tem que ficar oferecendo a sua cabeça para qualquer um botar a mão sobre você. Você só deve oferecer a sua cabeça àqueles que você conhece e confia. Porque quando você toca, você transfere. E é por isso que Paulo também disse: Timóteo, não seja apressado, não fique colocando a mão sobre todo mundo e ungindo um bocado de líder. Porque as pessoas precisam ser provadas antes. Elas precisam ser testadas antes. Porque o que você vai dar é muito rico. Custou muito para você herdar, para você receber. Então só transfira quando você tiver certeza. E mesmo assim, às vezes as pessoas falham. Porque nós somos falhos. Mas a transferência, ela é de Deus. Deus quer abençoar. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Salvador, no ano 2000, e comecei a transicionar a igreja para o nosso modelo celular, no governo dos 12. E depois meu pai voltou para a América e deixou o ministério comigo. E eu buscando a Deus, pedindo a Deus sabedoria, o que eu faço, Deus? E o Senhor me deu uma ordem. E o Senhor disse: por um tempo determinado, eu não quero que você saia desta casa e não aceite nenhum convite para pregar. Mas também eu não quero que você convide ninguém e não aceite ninguém vir a essa casa pregar. Foi um momento difícil para mim, porque muita gente não me entendeu. Os colegas da cidade, cantores, missionários, pregadores, itinerantes, tem milhares. Passavam por Salvador e batiam na porta e queriam uma oportunidade. E eu tinha que obedecer a Deus. E eu dizia: eu não posso. Deus me deu uma direção.
E aí foi muito mal falado, criticado, mas eu entreguei na mão do Senhor. Mas eu lembro na primeira semana, quando eu recebi essa palavra. Nós tínhamos um culto de segunda-feira à noite para empresários. E tinha um irmão que era responsável por esse culto. E já tinha uma pessoa convidada para aquela noite. E aí eu falei com ele, disse, olha, nenhuma pessoa pode ministrar esses dias, esse tempo. E levou um bom tempo isso, gente. E ele falou, mas pastor, já está convidado, e agora, o que eu faço? E eu confesso a você que eu cedi. Eu disse, então tá bom, eu sei. Isso fica chato, mas então tá bom. Você vai fazer o seguinte, você vai conversar com essa senhora e vai dizer para ela que ela pode pregar, mas ela não pode impor as mãos sobre ninguém. Eu não sei porquê, mas essa é a direção que eu tive. Ela não pode impor as mãos sobre ninguém. Ah, então tá bom, pastor. Ele foi lá, conversou com ela. Segunda-feira à noite chegou, Deus tocou no meu coração e disse, vai para a igreja. Eu levantei, saí de casa e fui para a igreja. Fiquei lá olhando o culto de longe. Quando a senhora terminou de pregar, ela começou. Oh meu Deus, tem misericórdia. Ela começou a dizer, eu não estou aguentando. Eu tenho que obedecer a Deus e não a homens. Aí ela disse assim, eu não aguento, eu tenho que orar por você. Você tem que vir aqui à frente. Quem precisa de oração, vem aqui agora. E o pessoal veio para frente e ela começou a colocar as mãos sobre a cabeça de todo mundo. E eu olhando. Na hora que eu vi, o Espírito Santo me disse, você está vendo? Você está jejuando para que as pessoas sejam libertas. E vem alguém com insubmissão e rebeldia, está transferindo isso às pessoas. E pedi perdão a Deus. 2 semanas depois, essa sonheira rompeu com o pastor dela, saiu da igreja dela, matando a pau na igreja, e fez seu próprio trabalho. Mas 2 semanas antes, ela já tinha esse coração e estava transferindo o coração dela para as pessoas. Você está entendendo ou não? Isso é muito sério. O apóstolo Paulo, ele entendeu o princípio da imposição de mãos. Sabe por quê? Porque a conversão dele teve essa experiência. Você se lembra no momento como Paulo aceitou Jesus? Lembra dessa experiência? Ele estava viajando a Damasco, ele viu uma grande luz, Jesus falou com ele, ele ficou cego por 3 dias. Lembra disso ou não? E aí Deus falou com um discípulo lá em Damasco e disse assim, Ananias, eu quero que você vá lá na casa de Tadeu, você vai chegar lá e você vai entrar na rua tal e lá está o meu servo Saulo. Eu quero que você coloque as mãos sobre ele para que ele receba o Espírito Santo e ele recobre a visão. 2 coisas. Receba o Espírito Santo e ele recobre a visão. Ananias teve resistência, depois Deus ministrou para ele e ele chegou e foi. E pôs as mãos. Então Paulo enxergou no momento em que a posição de mãos veio sobre ele. E Paulo entendeu que na imposição de mãos você transfere bênção. Você pode transferir vitória. Pode transferir poder de Deus. E Paulo agora se converteu. Começou a estudar a palavra. Começou a se preparar para o ministério. E ele estava na igreja local. E Paulo frequentava a igreja local de Antioquia. Da cidade chamada Antioquia. E de repente o Espírito Santo tinha uma missão para Paulo. E Deus falou assim, veja esse texto. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículo 2. Diz assim. Pronto? Quase. Vai chegar. Vou impor as mãos sobre... Vai. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O que Deus tinha para Barnabé e Saulo? Uma obra. E aí, o que a igreja fez? Perceba no versículo 2. Deus está falando a Saulo ou Deus está falando à igreja? Veja o texto. Deus está falando para Saulo ou está falando para a igreja? Fala com fé. Então, se Deus tem uma obra na vida de alguém na igreja, Deus vai falar à igreja. E a igreja vai entender qual é o chamado
de cada ovelha do rebanho. E depois que eles sentem de Deus essa palavra, o que é que a igreja faz? Versículo 3, a Bíblia diz: eles jejuaram e oraram para Deus confirmar, para testificar. E depois de jejuar e orarem, vamos ler juntos o que a igreja fez? Impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O grande apóstolo Paulo recebeu imposição de mãos outra vez. E aqui se estabeleceu o princípio. Paulo, que realizou proezas pelo poder de Deus, que escreveu boa parte do Novo Testamento, um homem que deixou um legado há 2000 anos já, esse legado ainda existe, um tremendo homem de Deus, era submisso à imposição de mãos. Porque a Bíblia ensina, só basta ler a Bíblia, gente. A Bíblia ensina que toda viagem que Paulo fazia, ele voltava para a igreja local em Antioquia e dava relatório do que ele fez. E quando ele ia de novo, ele recebia a imposição de mãos. E porque ele honrou o princípio da imposição de mãos, Deus pôde honrar quando ele também impunha as mãos. E a Bíblia diz agora, veja esse texto aqui, próximo capítulo 14, Atos 14. A Bíblia diz assim, quem achou? Versículo 3. E Paulo e Barnabé passaram bastante tempo naquele lugar, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Porque eles honravam as mãos que vinham sobre ele, Deus honrava as mãos que Paulo tinha para fazer a obra. Eu não entendo como tem gente que desafia a Bíblia, que quer ter ministério independente de igreja. Eu não consigo entender essas coisas. Tem pessoas que querem cantar, tocar, pregar, fazer um bocado de coisa, viajar, tudo em nome próprio. Eu me unjo. Eu imponho as minhas mãos sobre mim mesmo, eu me envio. E ela vai no seu auto-envio. E aí começa a entrar em níveis de guerra, começa a enfrentar uma realidade espiritual que ela não teve a imposição de mãos, nem a legalidade para ir. E daqui a pouco, quando vê, a vida está travando, os sentimentos estão travando, a saúde está travando, a coisa começa a ficar feia. Por quê? Porque foi sem a legalidade. Se Paulo pôde receber imposição de mãos, por que alguém aqui não vai querer receber? Você gosta de fazer ministério? Quem é o seu líder? Não, a gente não tem líder não. De que igreja? Não tem igreja não. Ah, que lindo, é uma novidade no corpo de Cristo. Então esquece 2000 anos de Bíblia e cria uma nova coisa e faz seu próprio ministério do seu próprio jeito, se envia a si mesmo. E depois que está arrebentado, volta para a igreja e pede oração. Mas podia se poupar disso. Podia se poupar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Não existe ministério sem envio pela igreja. A igreja é a representação dos céus na terra. E é a igreja que autoriza, é a igreja que legaliza, é a igreja que abençoa. Existe um princípio de honra que não pode ser quebrado. Eu não tenho dificuldades em pessoas irem, mas que possam ir da maneira certa. Aliás, eu quero que você seja usado por Deus. Gente, a gente impõe as mãos aqui toda semana, expulsa demônio, faz cura interior, ministra, acompanha, discipula, faz tanta coisa. O discípulo cresce, recebe palavra, está forte, e aí agora quer ser usado por Deus, glória a Deus, mas da maneira certa, debaixo da bênção. Aí tem lugares aí que fica chamando o nosso povo, chamando o discípulo, vem pregar aqui, rapaz, você lá é mais um, você está lá subutilizado, vou te dar uma igreja, vou te dar uma congregação, vou te dar isso. E a pessoa começa a se encher. E agora ela auto se envia e vai. Por isso que você vê o reino de Deus desse jeito, quebrando princípios. Não é assim que funciona. Quem está ouvindo? Então, se você sente um desejo de fazer um ministério, querido, as mãos de Jesus sangraram para isso.
É para você ter uma obra e Deus te usar, mas debaixo de autoridade, debaixo de submissão, debaixo de instrução. Você não é ermitão aí, faz de qualquer jeito, não. Pelo amor de Deus, se proteja. Não seja como Gálatas, que a Bíblia diz que olhou para o povo de Gálatas e disse: você começou com uma boa intenção, mas terminou na carne. Começou bem, terminou mal. Por quê? Quebrou o princípio. Quebrou o princípio. E eu não quero ver ovelha ferida. Eu estou cansado de ver ovelha ferida, porque se autolançou, se expôs no mundo espiritual, achando que está ungido para enfrentar qualquer coisa. Não, meu querido, todos nós precisamos de uma mão sobre a nossa cabeça. Quem pode dizer amém por isso? Todos nós. Quando eu encontro o meu pastor, que me deu a alegria de ser meu pai, eu digo: pai, bota a mão aqui na minha cabeça. Quando encontro o pastor César, bota a mão, pastor, aqui na minha cabeça. Eu já peguei a mão do pastor César e fiz assim, ó. Me abençoa. Minha mãe, ora por mim. Porque eu entendo que eu recebi uma unção que veio deles, que foi transferida para mim. E quando eu ponho as mãos sobre alguém, vem uma herança de legado, vem uma unção, e eu transfiro essa bênção. Não ande sozinho. Há poder na imposição de mãos. Há transferência. E a Bíblia ensina que em muitos momentos, quando a imposição de mãos era feita na igreja, o Espírito Santo se manifestava. E pessoas recebiam o poder do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo eram distribuídos na igreja. E se você quer que o seu ministério ganhe força, se você quer servir a Deus, essa é a aplicação do sangue que você tem que fazer. Senhor, eu declaro o sangue das mãos perfuradas de Jesus sobre o meu chamado, sobre a obra que o Senhor tem para a minha vida. Libere os dons do teu Espírito sobre mim. Libere, Senhor, os dons, como o Senhor quer me usar, se é com dom de discernimento, se é com dom de conhecimento, se é com dom de língua, se é com interpretação de línguas, se é com dom de cura ou de milagre, se é com dom de sabedoria. Qual é o dom que o Senhor tem para mim? Quando você chama esse sangue sobre a sua vida, você está ativando os dons do Espírito sobre você para que você seja usado na plenitude da sabedoria e do poder do Senhor. Quantos aqui querem ser um instrumento na mão de Deus? Levante bem altas suas mãos. Amém. Então convido você a ficar de pé e vamos orar juntos nessa hora e agradecer ao Senhor Deus. Quem recebeu a palavra hoje? Oh, glória. Eu sei que esse finalzinho aí foi meio um puxão de orelha, não foi? Para alguns, porque a maioria aqui é fiel. Mas tem outros que precisam voltar a aprender Bíblia. Não tente mudar a Bíblia. Faça o que os apóstolos fizeram, que você vai ter os resultados dele também. Quem recebe? Quantos aqui são agradecidos a Deus pelas suas mãos? Então vamos levantar as duas mãos para Jesus e vamos agradecer ao Senhor por essas mãos. Diga: Senhor, obrigado pelas mãos que o Senhor me deu. Obrigado porque elas têm me servido esses longos anos. E eu sei que muitas coisas elas ainda vão fazer. É por isso que eu quero consagrar as minhas mãos para Ti. Faz essa oração comigo. Eu quero consagrar as minhas mãos para Ti. Eu quero que essas mãos sejam as mãos de Jesus. Eu quero que essas mãos façam o que Jesus faria se Ele estivesse aqui hoje, em corpo e carne. Usa as minhas mãos para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória. Para a Tua glória. Mas também eu quero te pedir perdão, Senhor. Me perdoe pelos momentos que as minhas mãos não foram para a Tua glória. Me perdoe quando as minhas mãos tocaram em coisas que não eram santas. Quando as minhas mãos tocaram e apalparam coisas que não eram sagradas, não eram separadas para mim. Eu toquei naquilo que não me pertencia. Eu te peço perdão hoje. Peça ao Senhor com todo o seu coração. Perdoe pelos dias que eu usei minhas mãos para aquilo que não era para ser feito.
Me perdoe, ó Deus, por dias que essas mãos foram violentas, foram agressivas. Me perdoe. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Lava-me, Jesus. Lava-me de todos os pecados que eu cometi com as minhas mãos. Limpa-me, Senhor Jesus, agora. Eu quero fazer um voto. Quero fazer uma promessa hoje. Eu quero prometer ao Senhor que nunca mais na minha vida as minhas mãos vão agredir alguém. As minhas mãos vão ferir alguém. Nunca mais vão ferir minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu colega, um desconhecido, qualquer um. Nunca mais. Você tem coragem, você tem fé para fazer essa oração? Nunca. As minhas mãos jamais serão para agressividade e violência. As minhas mãos são santas para Deus. Senhor, que o sangue de Jesus, que brotou das suas mãos quando Ele foi crucificado, caia sobre as minhas mãos, caia sobre a minha vida, e usa a minha vida, Deus, para a Tua glória. Usa a minha vida, desperte os dons do Teu Espírito na minha vida, faça meu ministério nascer, Senhor. Proteja, Senhor Deus, o meu chamado, para que eu jamais saia do lugar da bênção, do lugar da legalidade. Ó Deus, impõe as Tuas mãos sobre mim e dispensa a Tua bênção, Senhor. Eu me consagro a Ti, eu me entrego ao Senhor nessa noite. Eu quero, Senhor, ser usado para a Tua glória. Em lugares, ó Deus, onde precisa de milagres, em lugares onde o homem não tem mais o que fazer, usa essas mãos, Senhor. Em momentos em que parece que o inimigo está avançando, usa essas mãos para se levantar e adorar o Teu nome, e o Senhor descer e desbaratar o adversário. Usa, Senhor Deus, a minha vida para milagres, para prodígios. Quando eu orar por enfermos, que sejam curados. Quando eu tocar pessoas feridas ou entristecidas, que elas recebam ânimo, que elas recebam vida. Usa as minhas mãos, Senhor, para ser as mãos de Jesus na cidade, para ser as mãos de Jesus aqui nesta terra. Usa as minhas mãos, eu as consagro, eu entrego as minhas mãos ao Senhor. Faz meu ministério nascer, faz meu ministério, Senhor Deus, brotar para a Tua glória. Quem pode dizer: Senhor, eu creio em milagres? Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Gostaria de pedir a você que segurasse as mãos de alguém, por favor. Glória a Deus! É por isso que eu gosto dessa reunião. A gente tem mais liberdade para passar um pouquinho do horário, para a gente aproveitar mais de Deus. Quantos estão agradecidos que vieram à casa do Senhor hoje? Então eu quero perguntar a você: o que poderia ser nossa primeira atitude das nossas mãos, depois de aplicar o sangue de Jesus que brotaram das mãos deles? O que você pode fazer agora? Primeira coisa que você vai fazer hoje, depois dessa palavra: use as suas mãos para abençoar alguém agora. Quem sabe uma oração, quem sabe um abraço, quem sabe um aperto de mão profético. E diga assim: há unção na sua vida. Declare assim, diga: seu ministério está nascendo hoje. Diga: seu ministério está crescendo hoje. Seu ministério está sendo renovado hoje. O sangue que brotou das mãos de Jesus está sobre o seu chamado, para a glória de Deus. Diga assim: deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.